Vamos nós aqui no Conhecer Economia, esperar o povo chegar. Enquanto o povo entra, esperar a Elga começar aqui, já está entrando a Elga. Doce! Ah! Amiga. E aí, tudo bom? Tá É, me é assim, o ouvindo? nome dela. Estou sim, o nome dela é professora Elga Dulce, mas dada a intimidade, amizade de longa data, eu só chamo ela de Dulce, né? De Beth diz que doce. é. Como é que Beth fala? Como ele é carinhoso com ela. Eu falei, mas eu só chamo de Dulce, cara. Então, como aqui é um bate-papo, não é? Faz de conta que só então a gente vai poder, né? Karina entrou aqui, Karina fez umas 10 perguntas, eu não tive nem tempo de separar tudo, viu? Karina, você tem Nossa, que por vez, viu? tem que ser um pouquinho devagar. Eu tô com o computador aberto aqui também para É, tentar acompanhar, né? eu vou sugerir a Karina que ela me mande as perguntas aí pelo WhatsApp. Eu acho que ela tem meu WhatsApp, né? Então, a Suzana tem, vai mandando para mim aí também, eu estou com o WhatsApp aberto. Aí se mandando um a um é melhor, porque a gente ajuda aqui a depois agrupar, né, Dulce? É, Agrupar. exato. Vamos lá. É, você abre, né, meu bem? Ah, Você abre. ok. Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito feliz em estar aqui, né? Agora, nesta posição, né, Omar? Porque sempre estava nos bastidores, é a primeira vez É, aí. pareceu a Margarida. E, bom, para quem não conhece, né, eu sou professora Elga Passos, Departamento de Economia. Atualmente também estou na coordenação do Colegiado de Ciências Econômicas e estou aqui com o professor Omar Costa, que é o diretor do Departamento de Ciências Econômicas. E uma informação importante é que ele também faz parte do comitê instituído pela reitoria da nossa universidade, que está Comissão, na comissão. tratando, comissão, né? A Porque comissão que tem está. comitê, tem um comitê e duas comissões, aí o pessoal faz Ah, confusão. Tem um comitê da Covid, que é outra coisa, mas eu estou na comissão. pronto, da comissão que está tratando aí de pensar, né, de conseguir subsídios, informações e auxiliar no planejamento acerca do calendário 2020. Estamos Isso. hoje aqui, então, no Dia Quarentena com a Economia UESC, para tratar sobre ensino superior e crise sanitária, né? Sim. Desafios e experiências. E, bom, então a gente vai iniciar aí o papo. É, Omar, eu vou começar então lançando a bola para você, tá bom? Tá. Eu acho que um aspecto importante sobre essa temática é a gente pensar um pouco, inicialmente, a respeito das questões legais, né? O que a gente tem aí disponível, já posto, seja na instância federal, como também na instância estadual, posto que a gente segue orientações, diretrizes, né? Então, com você a palavra. Não, é assim, em relação à questão desse momento excepcional, você tem uma portaria do MEC, você tem também uma resolução CNE, que trata do assunto, né? Que trata do assunto. Então, você já tem uma normativa que, primeiro, ela foi estabelecer, tem uma portaria em relação a ano letivo, né? Dias letivos e ano letivo. Depois saiu uma outra sobre as atividades que poderiam ser realizadas. Depois teve uma mudança que era para justamente tratar da questão dos estágios, internatos e residências, né? Mas, assim, objetivamente, o que você tem de legislação aí hoje acerca da educação e da Covid, do período de pandemia, é a possibilidade de você realizar atividades remotas, tanto na educação básica como no ensino superior, né?
Você já tinha uma legislação anterior que tratava do EAD, mas há diferença entre EAD e atividade de ensino remoto, né? É justamente isso. Bom, aí você já chama atenção a respeito dessa questão, né, que existe diferença entre atividade remota e ensino à distância, e eu acho que tem muita gente que faz confusão. Aproveitando para dar tchau aqui à professora Lívia, que é do colegiado aí de pedagogia, né, está aqui conosco, eu vi que o Não, e professor ela é Cristiano, presidente, ela é presidente da presidente Câmara. da Eu só chamo ela Câmara, de presidente agora. da Câmara, obrigada por estar aqui. Então, Omar, fala aí pra gente sobre essa diferença. Acho que é importantíssimo, né? Porque isso traz algumas outras discussões, né, que decorrem É, é, dessa é. diferença. Na verdade, é assim, o ensino à distância no Brasil é do início do século passado, né? Então, eu sou novo, mas Cristiano deve lembrar que tinha aquele trabalho, o nome, o Telecurso 2000. telecurso, o telecurso 2000 já é um nome novo, né? Mas é o telecurso segundo grau, tinha uma coisa assim. Então, aquilo já era ensino à distância. Então, no Brasil, ensino à distância data do início do século, né? Então, foi ocorrendo, inclusive, mudando a legislação, né? Mas a legislação, é, a base da legislação atual é a legislação de 96, de lá para cá foram ocorrendo mudanças nessa legislação. Tem uma legislação, inclusive, mais recente do governo Temer, que amplia, inclusive, a possibilidade de ensino médio, né, de cursos lato sensu, pós-graduação lato sensu, né? Ampliou também algumas coisas em relação à graduação. Então, o que a gente chama de ensino à distância, ele tem uma legislação própria, ele tem uma metodologia própria, né? Então, ele busca responder, ele busca garantir a mesma qualidade do ensino presencial, né? Ele envolve metodologias variadas, mas tem uma metodologia bem definida, e tem plataformas, né, testadas e utilizadas para isso, que envolve professores, tutores, né, material didático apropriado. Então, o ensino à distância no Brasil, ele é tanto tipificado em lei, como o fazer do ensino à distância ele é bem definido. O que a gente chama de atividades remotas, normalmente elas são combinadas com o ensino presencial, e aquilo que a gente chama de remota é porque ela é voltada a atender uma situação excepcional, né? Excepcional. Eu poderia dizer, atividade domiciliar, eu poderia fazer atividade domiciliar remoto. Remoto quer dizer o seguinte, eu posso ligar para o aluno e orientar ele à distância, eu posso conversar com ele via chat, via WhatsApp, eu posso me utilizar de várias plataformas, diversas plataformas, e não ter uma metodologia bem definida, né? Então, o que está se discutindo na universidade hoje, por exemplo, é a possibilidade, se o Consul, o CONCEP aprovar, né, que isso também não, como o diagnóstico ainda está sendo elaborado, isso não foi ainda discutido sequer pela comissão, mas o que outras universidades vêm adotando é a atividade remota, né? Então, o, o que a gente chama de ensino remoto não necessariamente é um modelo de ensino, ele não se configura como modelo de ensino, mas é uma alternativa para um período excepcional. Então, o que se discute hoje no Brasil, e mesmo em outros países, é se utilizar dessas estratégias remotas para dar conta dessa realidade pontual, né? Sim, sim. Inclusive, Lívia também estava lembrando aqui, antes do Telecurso 2000, a gente tinha aqueles outros que eram pelo correio, né? Diversos, É isso. As Universo primeiras experiências no Brasil é de Brasil. 1904, por exemplo. Ó, Entendeu? Você fazia curso por carta. eu assisti um vídeo que foi enviado pelo nosso colega Alexandre, que fez a live passada com você, Sim, lembrando sim. aqui, e que trouxe a informação que uma das primeiras experiências aconteceu lá em Boston, em 1728, É, é, quando era disponibilizado o material curso, acho que por jornal, mas que era levado por cavalo. Imagine, né? é. Então, Não a gente é. já passou por várias situações Agora, aí. obviamente, viu, Elga, é importante a gente destacar isso. O que está em discussão não é ensino à distância. Sim, sim, sim. Ainda que a E, universidade, por exemplo, a UESC, ela tem um núcleo, né,
não é núcleo não, não é polo. Polo é polo, né? Tem um polo De é ensino o à polo da OAB, distância. né? Então ela É, tem a plataforma, tem os cursos de licenciatura que é a universidade, mas é uma outra modalidade, né? A UESC tem uma resolução CONCEP que trata do ensino à distância, né? Você tem uma legislação federal e uma legislação no Conselho Nacional da Educação que trata dessa questão, mas o que está se discutindo hoje na universidade para esse período de para os pandemia, de cursos suspensão das aulas, presenciais, né? Para os cursos para os cursos presenciais. presenciais, não é EAD, não é ensino à distância. Sim, Entendeu? claro, claro. Óbvio É, que isso ainda vai, né, render outras discussões, mas não é o EAD. Não é o EAD. uma outra característica até que, quando eu estava pesquisando, porque também tem sido novidade para a gente, né, que atua exclusivamente Lívia está ajudando ali. Ela botou ali o NEAD. o NEAD, A próxima live ela tem que estar presente com a gente. Viu? tô É uma achando. discussão. Uma das características também que eu estava vendo quando pesquisando, né, é que o ensino à distância ele também trabalha muito com atividades assincrônicas, ou seja, que não é simultaneamente, né? Quem está Sim, emitindo a informação e quem está recebendo, que aí entra aquela situação de já terem vídeos que foram gravados, todos é, preparados, aí disponibilizado é, o material, se utiliza às vezes de tutores, não sendo necessariamente, portanto, professores, então são realmente realidades distintas, embora o que tem aí de igual é porque não estão presencialmente, né? As é. pessoas envolvidas aí não estão presencialmente no mesmo espaço. Bom, dito isso, Mar, já tem até algumas perguntas aqui, né? O colega Cristiano está colocando aqui como vocês estão visualizando as perspectivas de retorno às aulas diante do cenário que estamos. Eu acho que para a gente até pensar na realidade nossa, eu acho que é interessante a gente também pontuar assim, como é que está hoje em dia, né? O, que faculdades, né, que estão já utilizando de atividades remotas e tal. A gente pesquisando, e eu acho que no dia a dia nosso, né, a gente já tem visto que, acho que principalmente a iniciativa privada foi uma das que entrou já logo de início, quando a situação da pandemia, do distanciamento social foi estabelecido aí no nosso país, né. A gente vê, inclusive na nossa região, diversas faculdades, universidades privadas já se utilizando, né, de diversos recursos remotos e realmente realizando, não é ensino à distância, né, o Mas no EAD. caso, mas assim, Dulce, no caso das faculdades privadas, tem uma realidade diferente, que assim, as privadas, elas incorporaram no ensino presencial um percentual de carga horária à distância. Então, por exemplo, você vai aqui na Unime, né, ela já incorporou, inclusive houve uma pressão muito grande das faculdades privadas para incorporar as mudanças na legislação no Brasil em relação ao EAD, tem muito lobby das faculdades privadas, né? Sim, Então, elas tinham interesse, sim, em ampliar o ensino à distância no presencial. Então, você tem hoje cursos que são semipresenciais. Ele pode chegar a 40% da carga horária dele à distância. Então, essas faculdades, elas já tinham incorporado no ensino presencial. Então, no período de pandemia, para ela migrar totalmente, não foi muito difícil, porque ela já tinha uma estrutura montada, pessoas treinadas, e a própria dinâmica da empresa privada em responder essas questões é claro, muito mais rápido, né? No claro. caso das universidades públicas, você tem realidades distintas no Brasil. Você tem universidades que têm isso mais arrumado, né? Lavras, por exemplo, que já Viçosa, que já faz cursos à distância, oferece cursos à distância há muito tempo. E você tem outras universidades que não têm isso tão consolidado. Né? Então, por exemplo, a UESC, ela tem ensino à distância,
Mas na UESC não existe hoje nada híbrido. Você tem ou é totalmente presencial ou é totalmente à distância. sim, Então, e você tem poucos cursos na UESC ainda, né? Então, obviamente que para a UESC ela fazer essa mudança rápida, ela não tem como, isso é impossível. Né? Então, por isso que eu digo assim, olha, a gente não está tratando de EAD, porque realmente a UESC não tem condições hoje, penso eu, de fazer essa mudança. As faculdades privadas, dada a sua realidade, e algumas não, a sua maioria incorporou mesmo o ensino à distância, e os objetivos não necessariamente são os objetivos da universidade pública, mas o fato é que esse fazer dela já incorporou o EAD no presencial. E no caso das públicas, não, né? Agora, você tem algumas experiências no Brasil, que não é ensino à distância, que é lançar a mão de atividades remotas, já buscando responder essa questão do período de pandemia, né? é por isso que eu, na verdade, trouxe essa questão, porque é algo que a gente percebe, né? Mas é importante a gente estar entendendo as realidades que estão postas, né? A gente sabe que Sim, a iniciativa privada, elas têm, por conta mesmo dos próprios processos burocráticos, administrativos e interesses, né? A gente sabe sim. que existe interesse. Se elas não atuassem logo imediatamente, isso Perde se receita. converteria, perde receita, né? Perde Objetivamente cliente, perde receitas. é, e aí é realmente preocupante. E do lado das instituições públicas, os interesses são outros, né? E aí eu Sim, acho que um aspecto que entra muito, que está bastante na discussão, refere-se à garantia e inclusão de todos no processo. é, Seja por pensar em atividades remotas, ou seja, por pensar em atividades presenciais. E aí eu acho que entra a preocupação a respeito dos desafios, né? é. Quando estava pensando a respeito dessa questão dos desafios, quando a gente pensa nas atividades remotas, e isso tem sido. Olá, Gustavo, seja bem-vindo, bom tê-lo aqui. Gustavo Lisboa. É, entra aí essa questão dos grupos que estão também em categorias vulneráveis socialmente, que porventura, inclusive nesse período de pandemia, aqueles que provêm na sua família talvez estejam também desempregados, sem receita, e essa situação tenha se agravado. Então, É, comprometendo mais ainda, de repente, o acesso à internet, ou ter um é, equipamento, né? Também existe a própria circunstância, o contexto, será que ele tem um ambiente, né, que seja propício a isso, porque estando em casa pode ter tantas outras demandas, né, que estejam envolvidas, a questão também dele saber lidar com os mecanismos, as ferramentas que sejam utilizadas, do lado de cá nosso, pensando em termos sim, de docente, de sim. coordenação da própria Sim. universidade, dela ter essa infraestrutura, né, da gente estar atualizado e adaptado também, né, pensar nas dinâmicas em termos didáticos, pedagógicos, o como conduzir, porque é diferente, né, É, de aula presencial, enfim, acho que tem muitos. Mas do lado também, quando a gente pensa em possibilidades de atividades presenciais, acho que uma das primeiras que a gente pensa, e principal, é a segurança, né? O garantir a segurança seja por conta do transporte, né? Como que isso vai conduzir, seja também pelo fato de que diversos municípios eles estão com decretos distintos, inclusive impactando no transporte coletivo, na possibilidade disso ter, então dele se deslocar. A questão da gente ter, quando eu falo da segurança, provavelmente a melhor das expectativas aí é já ter vacina, né? Para começar qualquer tipo de atividade é, é, presencial, né? é. E,
Nossa, na verdade são muitos. E aí, sem deixar de falar nos protocolos, né? Para Pois receber o público. é, assim, eu penso o seguinte, primeiro nós tem um debate que antecede as dificuldades objetivas, que são, eu tenho insistido, inclusive em reunião do Consul, eu coloquei isso, as nossas primeiras grandes questões, elas não são técnicas, nem são técnico-científicas ou sanitárias. As primeiras grandes questões nossas são éticas, né? Do ponto de vista da universidade, se devemos ou não voltar, se devemos ou não, Sim, para preservar, obviamente, vidas e tudo mais, se devemos ou não ficar em casa e aguardar passar a pandemia, né? Porque é uma questão ética, porque do outro lado, você tem a quantidade de trabalhadores que estão trabalhando todo dia, uma quantidade de serviços essenciais que estão funcionando, o Estado tendo dificuldade de transferir dinheiro para famílias mais pobres, né? E as instituições públicas, de alguma forma, elas são chamadas a responder de algum jeito. Então, voltar ou não voltar é também uma escolha ética. Voltar ou não voltar também é uma escolha ética, porque você tem a vida das pessoas. sim, Se você decide voltar considerando protocolos sanitários, ainda assim você está considerando um risco de contágio, de pessoas pegar a Covid. Então, de uma forma ou de outra, você está considerando um certo grau, um certo nível de loteria. Então, é também uma escolha ética, né? Quer verdade. dizer, você aceita voltar às atividades considerando que um percentual de pessoas venham a pegar a Covid, né? Essa seria a nossa escolha. Então, veja, então, ela não é uma escolha puramente técnica científica, né? Então, essa semana eu conversava com um colega em relação à abertura do comércio, né? Abre ou não abre o comércio? Você tem como pano de fundo realmente uma questão econômica, que a economia vem estrangulando, uma queda vertiginosa da renda das pessoas, quebra das empresas, desemprego, isso é uma realidade. E do outro lado, você tem a necessidade de talvez acertar os protocolos e manter o máximo de pessoas em casa. Se você admite que você vai voltar a um percentual, obviamente você está admitindo uma probabilidade de outras pessoas pegar o Covid. Então não deixa de ser uma escolha ética, ainda que embasar, ainda que você utilize de ciência para isso, a decisão ela é mais do que política. Então, assim, eu acho que a primeira grande questão é essa, né? Então, eu acho que a grande questão que a universidade passa a enfrentar primeiro, ela precisa se debruçar sobre essa realidade, conhecer essa realidade. Então, nós sabemos das dificuldades, né, das questões econômicas, das questões, por exemplo, quando você olha para o parecer, a recomendação do CNE, inclusive que é reproduzido no Conselho Estadual, né, ela está muito claro que você, ao propor alguma coisa, você precisa pensar na desigualdade de renda, né, na desigualdade socioeconômica e espacial, né? Quer dizer, como é que se dá nos vários espaços da própria região essa desigualdade. Você tem as limitações de ordem tecnológica de toda a comunidade, quer alunos, quer professores, e você também tem o desafio de propor alguma coisa que garanta a qualidade. E, além de tudo isso, garantir que todos tenham a possibilidade de participar disso. Então, veja, além da escolha ética, se devemos ficar em casa, esperar acabar a pandemia, se devemos voltar com atividades semipresenciais, ou se devemos fazer toda ela remota, você tem uma quantidade enorme de desafios que você bem listou aí. Sim, Então, eu não acho que esse processo é um processo fácil, né? Eu não acho que é fácil. Mas eu penso que o melhor é que a universidade se debruce sobre essa realidade e proponha algo que considere a necessidade de responder à sociedade de um lado, que proteja as pessoas, toda a comunidade do outro, não é? E que a universidade volte a funcionar. A universidade está funcionando, é preciso que se faça esse registro, né? Não é que a gente não está funcionando. Eu tenho uma reunião todo santo sim, dia, estou sim. trabalhando como nunca. A questão não é essa. Mas a atividade de ensino, ela não está funcionando, né? Essa realmente não está. Você tem projeto de extensão funcionando, pesquisa funcionando, então, mas assim,
o retornar envolve um esforço enorme de todo mundo, professores, de corpo técnico, da administração, para garantir esse retorno pensando na proteção, na qualidade, né, na saúde mental das pessoas. A gente não pode imaginar, eu lembro que quando a gente elaborou o questionário, a gente colocou assim, na pandemia e pós-pandemia, a colega perguntou assim, ué, mas a gente vai propor uma coisa pós-pandemia? Eu falei, olha, alguém acredita que passada a pandemia, no dia seguinte de volta ao normal? Não é assim, né? Então, Sim, assim, é preciso pensar também de que maneira o estado emocional, psicológico das pessoas, porque alguns vão perder gente. Quer dizer, é tudo muito novo para a gente, né? Tudo muito estranho. Eu acho que é preciso compreender esse ambiente e talvez construir uma proposta que seja exequível e que considere essas questões de qualidade, de proteção às pessoas, de cuidado, né? Realmente não pode ser nada que tenha pressa, que não considere todos esses aspectos, né? sim, E, além de tudo isso, que garanta uma participação o máximo de alunos e professores. Porque ainda tem outro detalhe. Com exceção de ficar em casa, nenhuma proposta consegue atender o universo de alunos e professores da universidade. É preciso ter clareza disso. Nenhuma proposta, com exceção de ficar em casa e esperar a pandemia passar, conseguirá atender 100% dos alunos, ou 100% dos professores, ou 100% dos servidores. Porque é o seguinte, se eu decido ficar em casa, tudo bem. Se eu decido voltar parcialmente, quer dizer que uma quantidade de pessoas conseguirão voltar, mas todos aqueles que têm algum problema de saúde, alunos, professores e servidores, não conseguirão voltar, né? Ou porque é idoso, ou porque tem alguma comorbidade. Então não consegue voltar. Então, assim, se eu decido voltar ao presencial, uma parcela não volta. Então quer dizer que uma parcela não vai conseguir voltar às suas atividades, mesmo, né? Se eu decido à distância, eu vou ter um outro desafio, que é a dificuldade de adequação a tecnologias e de acesso à internet. E aí, possivelmente, você vai ter um percentual de alunos que não vai ter acesso à internet, ainda que você disponibilize um pacote de dados. Por exemplo, quem mora na área rural, ele vai acessar como? Né? Então, eu preciso aqui em pensar casa quais são só pega com a quase isso, né? Turk. É. Então, veja, você não tem solução fácil, Dulce. Não tem solução fácil, né? Então, por isso que eu digo que pensar qualquer tipo de retorno é um desafio enorme para a universidade. Um desafio enorme. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dito o seguinte: é a universidade que tem condições de buscar respostas. Sim, Porque, por exemplo, no caso da UESC, na nossa região, o metro quadrado onde mais você tem doutores e mestres. Então, se doutores e mestres não conseguem uma resposta para uma crise dessa, e é uma crise que inquieta todo mundo, e é um desafio para todo mundo, literalmente, né? Se a universidade não consegue responder ou apresentar alguma coisa, ninguém mais vai conseguir. Então, eu não estou dizendo que tenhamos que responder, não. Mas o esforço para buscar respostas cabe à universidade, é da sua natureza, né? Então, se o que nos move são justamente os desafios, a pergunta, a dúvida, temos aí um desafio enorme pela frente. Eu acho que esse é o nosso papel. Ô, Mar, aproveitando então essa sua fala aí, né, da posição que você entende que a universidade deve ter, e que eu estou de acordo, né? Se a gente que produz o conhecimento, que busca aí a superação de desafios, somos realmente o ambiente mais propício para isso, né? Para pensar em soluções alternativas. Então, considerando que você faz parte, você é membro aí da comissão, né, que está tratando sobre essa questão para a nossa universidade. Você poderia trazer um pouquinho de informações, o que é que já foi deliberado, o que é que está sendo feito. Algumas pessoas eu sei que já está tendo acesso, mas eu acho que é interessante a gente dar um panoramazinho, né, de como é que está isso, quais são os passos, enfim. Não, é assim, a universidade decidiu, em março, suspender as atividades, né? Tem a resolução consul, acho que 16 de março, se não me falha a memória, 17 de março, suspender as atividades. De lá para cá,
Foi criado anteriormente um comitê de crise para acompanhar de fato essa questão da pandemia. Foi criada também uma outra comissão dentro do Consul para acompanhar isso. De lá para cá, o comitê vem se reunindo e vem acompanhando as informações para subsidiar tanto a reitoria como o Consul em relação à manutenção ou não da suspensão. Obviamente, aqui na região, os casos só cresceram, né? Então a gente está numa situação complicada mesmo. Então, de lá para cá, houve uma discussão de que era preciso a gente ampliar o nosso horizonte e entender que a Covid, para o ano 2020, veio para ficar. A probabilidade de uma vacina chegar a ponto de imunizar a população ela é pequena para o ano 2020, né? Então, ainda que surja uma vacina em 2020, da vacina está pronta para você imunizar, leva um tempo. Então, essa é a perspectiva. Então, a universidade passa a discutir um horizonte mais alargado. E esse horizonte mais alargado é que motivou a criação da comissão. A comissão, ela busca responder, principalmente, três grandes questões, né? Uma é o acesso a equipamentos de informática, computador, acesso à internet e tudo mais. Então, o quanto de acesso alunos, professores, técnicos dispõem. Segundo, se essa comunidade sabe manusear ou se utiliza dessas ferramentas cotidianamente. E a terceiro bloco de questões é justamente tentando responder o que pensa a comunidade da UESC em relação a retorno. Quais seriam as opções, né, e se ela está disposta a retornar. Então, foram basicamente esses três blocos de questões. Além disso, a comissão vem fazendo um levantamento de infraestrutura. Tem uma outra comissão que está cuidando mais disso, mas a gente vai buscar tentar responder qual a infraestrutura que a universidade dispõe, e tecnológica, técnico-pedagógica, né? Então, se decidíssemos fazer algo remoto, qual é o que a universidade dispõe? Além disso, está fazendo um levantamento da legislação, isso já vinha sendo feito, e também de experiências, né? Então, o que o mundo e o Brasil, universidades aqui fora, estão fazendo para esse retorno? A partir daí, a comissão vai produzir um relatório e apresentar à reitoria, que possivelmente deve levar a Consul e Concep e distribuir para departamentos e colegiados. Então, a gente deve ter aí um período aí, talvez, mês de julho, discussão e deliberação. Deliberado, eu acho que a universidade vai precisar elaborar um plano detalhado e estabelecer um cronograma com fase, por aí vai. Né? Então, a gente tem muito trabalho pela frente ainda, né? Penso eu que eu não acredito que a gente consiga se decidir por algum tipo de retorno. Eu não acredito que consiga fazer isso antes de setembro. Eu acho que Munira, nesse instante, perguntava, e a própria Lívia colocava isso, a universidade está preparada para isso? Não. Não. Preparada não. Quem se preparou para a pandemia? Ninguém. Então, assim, o desafio, inclusive, Munira, é justamente esse. Né? Quer dizer, a gente vai ter que buscar se decidir por alguma atividade, o retorno, a gente vai ter que se preparar. É um desafio enorme, entende? Mas eu sou daqueles que acreditam que é possível fazer alguma coisa no ano 2020, desde que a gente tome a decisão considerando esse conjunto de coisas que Elga colocou, desafios, e que eu coloquei aqui também. A gente vai ter que ter ciência de um lado, sensibilidade do outro, para poder tomar a melhor decisão e definir quais são as melhores estratégias. E vai demandar o envolvimento de todo mundo, de professores, de servidores e dos alunos. Então, a comunidade ela tem dificuldades variadas, né? Os professores também terão dificuldade. Né? Se você dá aula e trabalha com conteúdo de sala de aula há 20, 25 anos, de uma hora para outra você fazer isso no computador não é fácil. Mas eu tenho acompanhado os meus colegas que estão dando aula na pós-graduação, por exemplo, e eu tenho grata surpresa, né? O pessoal tem se esforçado em se adaptar, né? Eu não estou falando de ensino à distância, não. Mas de aulas remotas, de material gravado, de conversar com os alunos por chat. Então, os colegas vêm tentando, pelo menos na pós-graduação que eu tenho acompanhado, buscar responder diante das limitações que são postas. Então, eu penso que, obviamente, vai envolver algumas fases, né? Algumas fases, treinamento,
a gente vai ter que avançar para pensar quais são as alternativas. Eu estava, por exemplo, vendo o Lavras, né? Lavras, ela definiu um retorno com atividades remotas, né? Onde, com certa Em duas flexibilidade para etapas, né? Em duas em duas etapas. etapas, né? Com certa flexibilidade para professores e cursos, né? É, já tem universidades que mudou, em vez de ofertar um semestre, ele está ofertando cursos de inverno, curso de primavera. Então você tem N possibilidades, né? Obviamente Sim. que é importante você conhecer outras realidades, mas a universidade, a UESC, vai precisar se debruçar sobre a sua realidade, né? Então, tem uma coisa interessante, né? A UESC, nos últimos 10 anos, foi uma universidade que se democratizou mais, é uma universidade mais diversa, né? E essa universidade mais diversa, ela também tem captado a diversidade que é a região e a desigualdade que é a região, né? Então, você tem alunos que têm uma renda muito baixa. Então, como é que você vai lidar com isso? Quais são as alternativas, né? Por exemplo, a UFRJ está discutindo abrir salas nas cidades de interior para dar suporte aos alunos que não conseguirão acesso à internet. Esse é o melhor caminho? Eu não sei, né? É, contratar pacote de dados para os alunos que têm menor renda, né? Então você tem N possibilidades, né? É, que não só estão ligadas à dificuldade de acesso à internet, mas as universidades vêm fazendo um esforço aí de buscar responder essas questões, né? Omar, você está falando aí das dificuldades, talvez alguém tenha visto eu me movimentando aqui, não sei se viram que eu peguei uma sandália. Você caiu aí, Dulce? Eu não estou Eu vendo você. não. Você Ah, está me agora eu estou vendo? vendo você. Ah, Agora eu estou vendo. não, eu não tenho crianças em casa bípedes, né? Eu tenho quadrúpedes. E tem duas Ah, aqui, tinha uma que estava puxando o fio onde está todo o processo aqui para a realização da live. e viva esse mundo remoto, né? Essa semana foi o ministro do Supremo, tá no meio da sessão lá, aparece a neta e chama o avô, né? Faz parte. Nossa, pois é, Faz eu parte. peguei instintivamente que eu vi ela puxando, eu peguei a É, sandália, eu disse, nossa, apareci na live com a faz sandália. parte, é. Mas está gravado, vai virar Tá meme. gravado, vai virar meme. Vai virar Ó, meme. falando aqui, a Monira colocou Tem outra um bocado de pergunta aí, situação. né, Dulce? A de Karine Tem tem que fazer umas várias. 3 lives, mas tudo bem. Tem uma aqui que a Monira colocou novamente, né, que eu acho que é uma preocupação, às vezes para algumas pessoas também acho que deve caminhar isso. Esses dias, inclusive, conversando com uma discente, a Bárbara, de economia, e aí ela Hum. comentando que achava que esse é o caminho, né, que certamente o ensino vai caminhar para ser à distância e tal. E, bom, vou expor aqui a minha perspectiva, Monira, e eu acredito que ela seja defendida por muitos colegas. Depois o Omar fala a posição dele. Eu penso que o ensino público, ele não é, ele não é produtor e não deve ser percebido como uma empresa difusora de conhecimento. Os espaços físicos da própria sala, da universidade, trazem também experiências, conhecimentos que vão além da questão cognitiva em si. O Sim. próprio processo de vivência, né, com os colegas, com os professores, tudo isso também traz aprendizados para os discentes. Uma Sim. coisa que eu tinha conversado há um tempo atrás com um discente, e pensando aqui a respeito dessa questão da ampliação do acesso ao ensino público, né? É, bom, não vou me delongar nisso, mas assim, eu acho que um dos benefícios que trouxe é, é inclusive incitar e dar essa vivência, principalmente para aqueles que têm menos condições, de perceber que também é capaz, né? Sim. Que tem Sim. condição, que pode vivenciar, porque por muito tempo o ensino superior era visto como algo intocável ou difícil, né? Seria apenas para alguns. É. E o ter essa vivência traz
a oportunidade dele melhorar a sua autoestima, ter contato com outros desafios, outras possibilidades que vão além apenas daquele conteúdo. Então, Tá. assim, eu penso que a universidade, a faculdade, o ensino público, a gente não deve ficar comparando com o ensino privado. Eu penso que a comparação ela acontece, ela é importante, mas a gente tem que ter clareza da proposta de cada um, né? E eu É, penso que o ensino público, ele realmente, e nesse caso o presencial, para aqueles que podem, porque eu penso que o ensino à distância, ele também tem um papel importantíssimo, né, para quem de repente não tem tempo, para quem não pode estar se deslocando muito e precisa ter acesso a esse conhecimento, então tem um público para isso, né, para ser atendido. Mas tem o outro que tem a oportunidade e essa vivência presencial, ela traz uma ampliação tão grande, inclusive em termos de autoestima e de outras vivências, outros conhecimentos, que vão para além daquilo de simplesmente o que está no sim, sim. conteúdo, né, direto. Essa é a Não, minha não, perspectiva. mas eu concordo, Elga. Assim, eu gosto muito eu gosto muito de Rubens Alves, né? Ele trata de algumas questões. Que papel cumpre a escola, né? Então, se você pensa que a escola é o espaço de você só troca de saberes, de conteúdo, desse ensino e aprendizagem, né? Você consegue fazer isso em qualquer curso. Os cursos técnicos que eu falo pontuais, Sebrae e tudo mais, ele tem essa finalidade. A escola, e aí pensando na universidade como também uma grande escola, e aí é diferente, porque a universidade ela faz ensino, pesquisa e extensão, né? É um conceito mais amplo, mas a escola não é o espaço, é o espaço onde você vai, usar até o termo que a Aline gosta de utilizar, experienciar coisas diversas, né? Então, é, é um espaço de formação política, é um espaço de convivência, é um espaço de construção de saberes, né? É um espaço de inquietações as mais variadas, né? É um espaço para pensar, refletir, refletir a sociedade e refletir a si mesmo. Então, a universidade ela cumpre um papel diferente disso. E o ensino presencial, mais ainda. Então, ainda que eu reconheça que possivelmente a gente não a tendência é a educação no planeta, ela tende a incorporar essas novas tecnologias e é saudável que isso ocorra, né? A tecnologia não substitui o contato humano. E aí, no mundo tão complicado, com tantos, né, com tanta coisa ruim que está acontecendo, talvez cada vez mais a humanidade precise de humanos com humanos, né? Então, a universidade, o ensino à distância não substitui essa necessidade de humanos com humanos. Eu acho que, inclusive, essa pandemia ela vai aguçar isso mais na gente, né? Um dia eu estava brincando, quando terminar essa pandemia, a gente vai querer fazer churrasco todo dia, para poder ver as pessoas e tudo mais, O né? forró de Então, economia assim, já tá pois é, já está de marcado, pé, né? marcado. Então, assim, então, a escola, enquanto esse espaço de experienciar coisas mais variadas, ela dá conta disso. Então, não é só um curso que você faz online. Agora, obviamente, eu acho que o EAD tem o seu papel, até porque o Brasil é um país enorme, territorialmente falando, e você busca atender. Se você for olhar, por exemplo, o estímulo ao EAD no Brasil se dá principalmente para a formação de professores, né? Que eu falo o EAD, plataformas digitais, né? Para a formação de professores nos últimos, de 90 para cá, mas eu acho que ele deve ser incorporado ao ensino presencial, principalmente para aquilo que eu acho que pode dinamizar a sala de aula, mas ele não substitui a relação humana no ensino presencial. E digo mais, eu acho que a tendência é que, na medida que você vai incorporando essas novas tecnologias, também o papel do professor, né, tende a mudar na sala de aula, né? A gente deve passar aí por um processo de ressignificação do papel do professor na escola, na universidade, que isso é natural, né? Mas eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que não substitui, e pelo contrário,
Eu acho que depois dessa pandemia, é, nunca a gente vai desejar tanto ter contato com outras pessoas. Então, eu acho que é por aí. É, eu confesso que eu tenho uma hipótese que, em especial no curso de economia, isso deve ficar bem evidente. Eu, particularmente, estou sentindo muita saudade do pessoal, É, a economia vai né? voltar com E, forró, minha gente. Pode voltar março, fevereiro, vai ter forró. Ah, tá Natal, certo Ano isso. Novo. Natal. Eu acho que ano novo, acho que vai ser difícil ter um forró no ano novo, porque eu acho que a gente não volta ano novo, não, mas É, no enfim. próximo ano tem forró. Deus quiser. Omar, eu estava lendo, inclusive, Tem um bocado de um. pergunta aí, Dulce. Vamos ver o que tem de pergunta aí, porque senão o tempo acaba e a gente não responde um pouco, ou vai Ah, o ficar um pessoal. Não, eu estou botãozinho. acompanhando aqui. O pessoal Tá, tá né? falando assim, verdade, tá massa e tal, é isso. Enquanto não aparece uma outra aqui, eu A estava. Amandinha falou que é uma experiência holística. Eu concordo com você, Amandinha. Ok, a última mesmo foi essa, de Monira, né? Hum. Ah, eu falei do forró e o pessoal já ficou aqui pulando, né? Eu tô achando que não vai caber gente naquele forró quando eles voltar, mas tudo bem. É, eu Aí, estava. Lívia, você organiza um forró em pedagogia, porque a gente tem dois forrós, viu, Lívia? A gente vai pro de economia, depois a gente vai pro de pedagogia. Mas vamos nós. Eu estava lendo justamente uma Vamos falar de coisa reportagem menos com séria, que coisa séria é forró, mas vamos nós. acho que era um diretor executivo da Associação de Mantenedoras das Faculdades Privadas, né, no país. E aí ele comentando a respeito disso, né, porque nos últimos anos o ensino EAD ele teve um crescimento enquanto o presencial teve uma redução, uma pequena redução. E aí foi questionado a ele, né, se de repente a tendência seria que o ensino à distância ele viesse estar se sobrepondo ao presencial e tal. E eu achei interessante porque ele comunga um pouco com essa perspectiva nossa, já que ele comenta sobre que ambos tipos de cursos profissionais e pessoas envolvidas estão sendo compelidas a, a ter que inovar ou trazer diferenciais, né? A gente que Sim, é do sim, ensino presencial, então, de ter essa oportunidade de incorporar, de vivenciar, de conhecer instrumentos, ferramentas, né, para sim. atividades remotas, que eu particularmente já passei a pensar também, poxa, é uma coisa que é bacana. Na verdade, eu já fazia orientação de forma remota, né, É. pelo WhatsApp com os meus Sim, 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 orientandos. sim, E no caso da EAD, é, por conta, inclusive, que o ensino presencial ele vai começar a ter que incorporar, trazer inovações, ele também vai ser compelido a ter uma inovação, porque essas atividades EAD, boa parte delas se utiliza muito dessas atividades assincrônicas, né? Vídeos já gravados, material que fica ali e tal, e sim, que perde um pouco dessa interação que essa outra atividade remota, sincrônica, permite, né? Então, enfim, eu acho que uma perspectiva interessante que a gente pode ter é, é pensar isso, que é na necessidade que cria oportunidade, né? Desafios e coisas que a gente pode estar ampliando. Ó, o Cristiano sim. está perguntando aqui. É, sobre a É, pós, eu vi aqui. Eu vi aqui. E a André está lembrando que tem 10 minutos. Cristiano, pronto. a comissão não discutiu isso ainda, mas possivelmente a gente deva caminhar aí, caso retorne, para calendários distintos. Até porque a stricto sensu, parte está funcionando. Então ela deve continuar funcionando. O problema da stricto sensu, os mestrados e doutorados, é justamente aqueles que demandam laboratório. Né? Mas aqueles que não demandam laboratório está rolando aula normal. É, agora, eu acho que o lato sensu, eu acho que ela consegue voltar antes, se a gente decidir por retorno remoto, entendeu? Agora, penso eu que a graduação realmente vai demandar um pouco mais de tempo, porque, dado o tamanho, né? O tamanho. Sim. Mas eu acredito eu que
pós-graduação, ela tende a voltar antes, e até é legal de voltar antes, porque não deixa de ser meio que um laboratório das dificuldades que chegarão com, né, 6, 7 mil alunos, né? Mas eu acho que deve ser por aí, Cristiano, deve voltar um pouco antes, se decidir por atividade remota, né? Omar, até dentro um pouquinho dessa questão que você está falando, a Lívia está perguntando aqui se você acredita que teremos pelo menos um semestre letivo esse ano. Lívia, eu não sei. Porque, imagine, na minha cabeça, e aí eu estou envolvido nisso assim, integralmente, e como bom economista, eu faço conta de tempo e conta de tudo, né? É, eu acho que é possível, se fizer um esforço enorme, começar em setembro. Então, teríamos setembro, outubro, novembro e dezembro. Agora, pode também vir uma proposta que não é um semestre, pode dividir o semestre, entendeu? Você tem uma oferta em 2 meses, concentrar algumas disciplinas e depois mais 2 meses da disciplina. Eu acho que aí vai ter que avaliar a perna, entendeu? Ver o que é possível fazer. Por exemplo, teve uma universidade, eu acho que não sei se foi Viçosa, ela definiu os cursos de inverno, verão, numa crescente. Então, se eu tivesse que ofertar 100 disciplinas, sei lá, hipoteticamente, em 4 meses, eu ofertei no primeiro mês 30, dividi os quatro, 2, 2, nos primeiros 2 meses eu ofertei 30%, e no segundo eu ofertei, sei lá, 50%. Não ofertei 100%. Outra questão que a gente tem que lembrar é o seguinte, ainda que a gente decida por retornar, eu não sei se a gente consegue replicar todo o semestre anterior. Entendeu? Então, vai demandar, além disso, você tem uma discussão geral, mas tem as especificidades. Então, a pedagogia vai ter que se debruçar lá sobre a sua realidade e ver assim, o que é possível, né? A comissão, inclusive, deve encaminhar por e-mail de todo mundo perguntas em relação à sua grade curricular, coisas específicas, né? Para a gente ter uma ideia do quanto o curso acredita que é possível fazer remoto e o que não dá para fazer remoto. Entendeu? Aí você tem a semestralização de cada curso. Então você tem muitas especificidades, né? Eu acho que o ideal é, se optar pelo retorno, a gente pensar numa estrutura um pouco mais flexível, que contemple, que dê o norte, que garanta uma plataforma digital para dar suporte, que busque atender essa necessidade de acesso à internet dos alunos, mas que também dê uma relativa autonomia e flexibilidade aos cursos para poder fazer os seus ajustes e adequações, entendeu? Isso é uma mecânica, coisa, Omar, mas é legal. para a gente caminhar aqui para o encerramento, então Ah, finalizar aí as perguntas sobre essa questão, inclusive, de acesso à internet, a Zina perguntou aqui se você acredita que há a possibilidade de conseguir por algum tempo acesso de graça à internet, mesmo dispositivos tipo tablet, etc., envolvendo, claro, a iniciativa do governo, né? Dulce, o que eu tenho percebido é assim, no geral, os alunos dispõem de celular. O problema é a qualidade do celular. Então, me Uhum. parece que a grande dificuldade para os alunos vai ser acesso à internet, ou, a depender de onde ele está morando agora, ainda que ele tenha acesso a dados, ele não tem sinal de internet, né? Então, você tem esse desafio grande. E aí, de novo, o caguete de economista, né? Dado o custo de transação, eu sempre prefiro que você transfira a renda para a pessoa e a pessoa pague o seu plano de dados. No entanto, a universidade pode chegar à conclusão que não dispõe dos recursos para isso e envolver o governo do Estado no sentido de repente, contratar, né, junto com as operadoras, um pacote de dados. Hoje, inclusive, você tem como, no seu pacote de dados, dizer que determinado aplicativo não abate da internet. Eu posso fazer um contrato que atenda isso, entendeu? Óbvio que isso vai demandar esforço enorme do Estado e da universidade para responder, mas eu acho que esse é um desafio, que é a questão da internet. O que eu tenho percebido é que, no geral, quem tem optado por atividade remota não trabalha com aula online. Você tem atividades que são encaminhadas por e-mail, você tem vídeos que ficam disponíveis em plataforma para o aluno assistir, você tem estudo dirigido, onde você estrutura leituras para que os alunos possam ir fazendo, e a partir daí pensar as avaliações.
Se você decide pela atividade remota, a universidade também vai ter que se debruçar sobre as avaliações, é preciso ter uma orientação em relação a isso, para evitar, né, tensão em relação ao processo de avaliação, no sentido de avaliação do ensino-aprendizagem, né, da prova, da nota. Vai ter o quê? Prova? Vai ser como? É preciso E, também discutir e, isso, né? e tem, O que e é tem possível fazer? práticas, e tem práticas também que, bom, não serão, Aí não é é outra possível, né? questão, né? Eu não sei o que a gente consegue de prática para esse ano. Além disso, você tem outros problemas, né? É, estágios, né? O Cristiano está aqui, sabe bem disso, tem os estágios, você tem Para as quem é de residências, licenciatura, área de licenciatura, saúde. que é outro problema. Você tem formandos. Então, essas perguntas também foram feitas para os colegiados, né? Em relação à quantidade de formandos. Mas tem isso também. Bom, Mar, então vamos aí dar as nossas últimas palavras, né, para o Sim. pessoal. Deixo com você e aí eu encerro. Tá bom. Não, eu acho isso, sabe? Eu acho que, penso eu que usar a palavra da vez é o novo normal. Teremos que lidar com esse novo normal. Eu acredito que, passada a pandemia, a universidade ela deve incorporar algumas coisas do que se experimentou na pandemia, mas eu não acredito que a gente mude para EAD, nada do tipo, mas penso eu que isso deve sim ser incorporado ao nosso fazer, né? É, nós temos um desafio enorme pela frente, a universidade está discutindo isso com intensidade, a reitoria está envolvidíssima, os diretores, coordenadores, eu acho que isso tende a crescer, esse debate entre a gente. É, acho que essa iniciativa nossa é uma iniciativa boa, porque a gente coloca o assunto na mesa, bacana que outros cursos mobilizem os seus para fazer esse debate assim aberto, para que a gente possa ouvir também, comentar e perguntar. É, e falar para os alunos que os professores, coordenadores, diretores estão trabalhando duro para poder buscar alternativas que atendam essa quantidade de questões que eu coloquei aqui hoje, né? E agradecer a presença de todo mundo, e dar uma boa noite aos alunos, aos egressos, aos colegas professores que estão aqui assistindo, né, que a ideia nossa hoje era essa, era colocar esse assunto na mesa. Também penso nessa mesma perspectiva, Mar, né, que é o novo normal, e eu acho que a gente sempre tem que buscar uma perspectiva positiva, né? A necessidade cria oportunidade. A Andrea tem curtido bastante esse momento de pandemia, que ela disse que está aprendendo muito. Eu também estou aprendendo muito. E eu acho que é legal, né? E a gente tem, inclusive, diversos colegas, né, mesmo já com alguma idade, e isso eu acho tão bacana, estimulante, se dispondo e tal, isso não é impeditivo, né? Acho Sim, não é. importantíssimo essa posição da reitoria, da nossa universidade, de se dispor e de buscar soluções. E antes disso, claro, de estar fazendo levantamento para conhecer o contexto, né? E tomar decisões, pensar em alternativas que sejam mais adequadas. Então, no mais, agradecer a todos por estarem aqui presentes. Amei, foi ótimo a primeira live. Adorei. Sim, sim. Obrigada pela presença de todos os colegas, discentes, egressos também, sempre presentes por aqui. E na próxima quinta-feira a gente deve ter uma nova live. E já convidando, atenando aí para os nossos discentes de economia. A próxima semana a gente vai ter uma reunião super coletiva, online, claro, né? Para a gente poder saber um pouquinho mais e expor para vocês aí questões relativas ao nosso curso, tá bom? No mais, obrigada, boa noite a todos e Tchau, gente. Boa continue noite. se cuidando. Beijão. Tchau, tchau.